vamos comentar sobre Levítico capítulos 14 e 15. Capítulo 14 fala sobre a purificação do leproso, ou da casa, ou de qualquer coisa que tivesse lepra. E o capítulo 15 fala de vários tipos de impureza que pudesse ter no meio do povo. Deus iria habitar no meio de Israel e ele é um Deus santo e limpo e não tolera sujeira. Então, tinha que ter ordenanças e obediência para separar o povo dessas coisas imundas. E interessante que tinha que haver uma diferença dentro do arraial e fora do arraial. E eu achei muito interessante ver que tem um lugar limpo fora do arraial, onde eles queimavam o sacrifício pelo pecado, e havia um lugar imundo fora do arraial, onde eles jogavam as pedras da casa que tinha sido contaminada e jogavam no lugar imundo. Então, fora do arraial tinha um lugar limpo e tinha um lugar imundo. Na verdade, então, um lixão, tinha no povo de Israel um lixão, e interessante que nós vemos que na Nova Jerusalém, fora dos muros, fica um lugar terrível e sujo e fogo queimando. Então, parece que o lixão é um negócio que não vai parar de ter. Deus, dentro da cidade, vai morar e ele não pode ver nada imundo. E aí, nós chegamos na Nova Aliança e a gente fala, não, mas agora é tudo de graça e Deus mudou de natureza e agora ele tolera as coisas, nos aceita com nossas imundícias, ele é tudo Deus de paz e amor. Não é bem verdade isso, não. Deus é o mesmo Deus, exigente, santo, justo, gosta de limpeza, não gosta de doença, não gosta de nada que contamina sua santidade. Mas por meio de Jesus Cristo, ele mostra esse lado da sua graça, da sua misericórdia. Mas isso não quer dizer que ele vai morar com pessoas sujas, com pessoas cheias de coisas imundas dentro dos seus corações, das suas mentes. Não. João Batista diz que Jesus vem com fogo, com pá na mão e com fogo para queimar a palha. Então Deus nos salva pela graça, mas ele é o mesmo Deus santo daquela época e ele vai queimar, ele vai usar essa graça para queimar as coisas imundas, as coisas erradas em nossos corações. Nós perguntamos no fim do último vídeo se a pessoa que tinha lepra era mais pecadora do que a pessoa que não tinha. Porque quando ela tinha que fazer sacrifício, celebrando a cura dela, sacramentando a cura dela, ela fazia um sacrifício pelo pecado. Eu não creio nisso, que a pessoa era leprosa porque tinha mais pecado que o outro. Eu creio que a doença vem como resultado do pecado de Adão que atingiu toda a humanidade. Por que eu creio isso? Porque Jesus falou claramente sobre isso nos evangelhos, que a pessoa doente ou a pessoa que sofria acidente, sofria desventura, não era pior do que outras. Não era uma pessoa mais pecadora do que outras. Então a pessoa que está doente não é porque ela tem mais pecado, mas a doença é resultado do pecado. Por isso que eu disse que Deus odeia a doença. Ele não odeia o doente, mas ele odeia a doença, porque a doença é algo que não veio dele, veio como resultado do pecado. Então quando o leproso tem que fazer esse sacrifício pelo pecado, ele está celebrando que ele foi liberto dessa doença terrível de lepra que é resultado do pecado genérico, o pecado geral da humanidade. Assim como eu entendo. Uma coisa muito bonita é que ele tinha que trazer duas aves, uma era morta e depois era colocada água viva, que é a água corrente, em cima e o sangue também em cima da ave viva, e a ave viva era solta. Eu acho, para mim significa que essa ave viva solta está levando embora a doença, está levando embora essa enfermidade terrível, e o sangue está fazendo expiação e perdão por ela. Como no caso do sacerdote, o leproso que estava curado, livre da sua doença, ele tinha o sangue colocado na orelha, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E em cima do sangue era colocado o azeite. Não era o azeite especial da unção, mas era um azeite que o próprio leproso trazia. E isso é uma figura de que o sangue é expiatório, perdoa os pecados, mas em cima do sangue, do perdão dos pecados, vem o azeite da unção do Espírito Santo.
na orelha, na mão direita e no pé direito. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a seguinte pergunta: será que o propósito principal do tabernáculo foi cumprido?